Olá, gente, tudo bem? Mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria para a gente conversar com vocês que estão em casa ainda nesse período de pandemia, né? E é por isso que a gente traz vários assuntos de interesse para você estar em casa com a família, aí com todos os cuidados da Covid-19, mas ficando sempre muito bem informado. E hoje o nosso programa tá lá de especial porque a gente vai falar de um assunto extremamente importante. No dia 29 de outubro é considerado o Dia Mundial do AVC. E se vocês não sabem, né, você que está acompanhando não tem ainda essa informação, o AVC, gente, é a principal causa de morte aqui no Brasil. É a primeira e a segunda causa de morte no mundo e também a primeira causa de incapacidade. E o mais importante de tudo isso, gente, é que apesar dessas estatísticas, com 1 em 4 pessoas que terão AVC ao longo da vida, é um alento saber que 90% dos casos seriam evitáveis. E é por isso que é com muito prazer que eu recebo aqui no programa Saúde e Qualidade de Vida a doutora neuroradiologista intervencionista aqui de Santa Maria, Daniela Teixeira, para conversar com a gente justamente sobre o AVC. Doutora Daniela, primeiramente um prazer enorme te receber aqui no programa Saúde e Qualidade de Vida, para a gente falar de um assunto tão importante, né? Que às vezes a gente deixa passar, mas a gente não tem ideia de como funciona, de como a gente poderia evitar tantos casos e principalmente quando a gente lê e vê esses dados alarmantes que podem nos assustar, tem o outro lado também, que é a prevenção. E é por isso que é com muito prazer, doutora, que eu te recebo aqui no nosso programa. Tudo bem? Olá, Angélica, tudo bem? Olá, telespectadores. Agradeço bastante o convite para falar de uma doença que é tão importante em todo o nosso Brasil e no mundo inteiro. Pois é, doutora. E como a gente trouxe até dentro da abertura do nosso programa, a gente vê o AVC como a segunda causa de morte no mundo e a primeira aqui no Brasil. Como vocês, principalmente, veem esses dados, doutora? Né? Por que o AVC tem esses números tão elevados de casos? Então, o acidente vascular cerebral é uma doença que acomete os vasos, as artérias do cérebro. E com isso, nós podemos ter 2 tipos. O AVC isquêmico, que é o mais comum, que acomete cerca de 85%, e o AVC hemorrágico, que ocorre em cerca de 15% dos casos. O AVC isquêmico é quando ocorre uma oclusão, um entupimento de uma artéria que vai para uma determinada região do cérebro. E com isso vai ocorrer oclusão dessa artéria que irriga o cérebro, diminuindo o aporte de sangue e com isso a glicose e o oxigênio, levando à morte dos neurônios. Dependendo do local onde ocorre essa oclusão, esse entupimento, vai haver os sintomas. Certo. Já o AVC hemorrágico é aquele que ocorre quando existe um extravasamento de sangue nos vasos cerebrais para o tecido cerebral. Isso vai ocorrer muitas vezes simplesmente pelo fato da pressão estar alta. Por uma crise hipertensiva e outras vezes está associado a alterações vasculares como o aneurisma cerebral. E dentro disso, doutor, quais os principais sintomas? Como é que a pessoa percebe que pode ter um AVC, que está quase perto disso? Quais são os principais sintomas dessa doença? Assim, normalmente os sintomas do AVC são sintomas que acontecem agudamente, repentinamente. E eles estão ligados a uma metade do corpo, que pode ser alteração como uma dormência, um formigamento e até mesmo a falta de força, tanto do membro inferior quanto do membro superior. Também pode haver o sorriso torto, né? Que a boca fica torta. Pode haver também alteração da fala e do entendimento da linguagem, como alterações visuais que podem ser nos 2 olhos ou numa parte de um ou do outro olho, e alterações de desequilíbrio, tonturas e até mesmo queda ao solo, como uma síncope ou uma convulsão.
Isso né? vai acontecendo gradualmente, doutora? Ou isso pode, por exemplo, assim, eu senti isso semana passada, daí depois senti só um dia, daqui a pouco eu sinto de novo. Como é que acontecem esses Na sintomas? verdade, isso até pode acontecer, Tá, né? certo. Que aí nós vamos ter o AVC transitório, que é uma isquemia transitória. Uhum. É aquela que dá e em menos de 24 horas regride. Mas na maioria dos casos, o que acontece? Esses sintomas acontecem agudamente e eles vão aumentando, né? Mas no momento em que existe esses sintomas, qualquer um desses sintomas, é muito importante que se procure ajuda. Por quê? Logo no início, né? Logo no início. Por quê? Porque o tecido cerebral, ele tem um tempo hábil de tratamento, que para um determinado remédio, que nós chamamos de trombolítico, é 4 horas e meia. Então, desde o início do sintoma até 4 horas e meia, claro que existem exceções, sim, mas claro, a maioria dos pacientes poderão ser tratados por uma medicação endovenosa que é feita dentro do hospital, com uma melhora, com uma redução das sequelas e das mortes, né? Tem um sintoma que nós não falamos, que é a dor de cabeça, dita como a maior que a pessoa já teve na sua vida. Nossa. Que também faz parte dos sintomas de AVC. Então, é importante a gente lembrar da dor de cabeça, que é tida como a dor que a pessoa teve mais forte da sua vida. Mas pode acontecer também, doutora, que não tenham sintomas nenhum e a pessoa acabe sofrendo um AVC, né? Sim, existem os AVCs que são silenciosos. Esses são pequenos AVCs que ocorrem ao longo da vida e que geralmente vão causar, assim, as demências, né? E isso também são situações graves, né? Mas o fato deles serem mínimos, deles serem imperceptíveis, a pessoa não procura ajuda. Pois é. E aí que eu te pergunto, doutora Daniela, que eu acho que é o principal. Existe como a gente ter uma prevenção do AVC? Sim. O AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, todos eles são multifatoriais. Tá. Então, nós teríamos, assim, fatores que predispõem o AVC. Hipertensão arterial, que é a pressão alta, né? O diabetes mellitus, né? A fibrilação atrial, que é uma doença cardíaca, né? Onde existe uma arritmia dos batimentos cardíacos. O sedentarismo, certo. O aumento do colesterol, as alterações ligadas ao estresse, como a ansiedade. E a gente pega essa época principalmente. Com certeza, né? Com certeza. Estresse e depressão, a obesidade, né? O uso de drogas, o fumo e o álcool. Tudo isso ele acelera um pouquinho, a gente pode dizer assim? Sim, eles são fatores predisponentes. Tá. Por que se diz que 90% dos AVCs poderiam ser diminuídos? Evitados? Evitados. Isso. Por quê? Porque se houver um controle dos fatores de risco, que são modificáveis, vai existir um controle dos AVCs. Né? Claro que tem fatores que não são modificáveis. Doutora? Existe também, né, uma parcela que tem uma ligação genética, né? E existe também os fatores que são ligados ao sexo. Então, por exemplo, você sabe que ao longo da vida o homem teria mais AVC que a mulher. No entanto, hoje as mulheres estão vivendo mais. Então, está se equivalendo esse dado, né? Outra situação é que os homens são mais propícios, né? Por quê, doutora? Pela atividade, né? Pelas atividades, pelo estresse, né? Geralmente pelo cigarro. Só que isso já está também reduzindo. Diminuindo um pouco, mudando um pouquinho. Mudando, isso. Por quê? Porque os hábitos hoje das mulheres e dos homens são praticamente os mesmos. Exatamente. Né? Então, isso hoje já não reproduz o que reproduzia há alguns anos atrás. Então, né? Doutora, a gente pode dizer assim, que uma boa saúde, com uma boa qualidade de vida, com um exercício, com uma boa alimentação, cuidar da saúde, pode ser um ponto extremamente importante para que a gente possa cuidar um pouco e não ter um futuro AVC. Com certeza. Por quê? Reduzir o sal na dieta. Certo. Né? Evitar bebidas alcoólicas diariamente. Não fumar.
fazer exercícios físicos, geralmente com um educador físico ou com um fisioterapeuta, né, que possa te dar um suporte, no mínimo 3 vezes por semana. Caminhadas diárias, que aí tu pode fazer com uma amiga, com o marido, enfim, né, que é algo muito saudável e que ajuda bastante a questão do exercício, até mesmo para aquelas pessoas que não têm intimidade com o exercício físico, né? O controle das gorduras, certo, né? O controle dos carboidratos, a questão de não se expor às drogas, né? Tudo isso são situações que vão minimizar. Claro que... Não significa que a pessoa não vai ter, né, não doutora? Significa, porque aí nós estamos englobando 90%. Exatamente. Nós vamos ter 10% dos AVCs que vão acontecer independente disso, né? Claro que, naturalmente, você sabe que aquelas pessoas que têm um bom hábito de vida acabam tendo melhores condições de lidar com a doença. Então, isso também ajuda. Pois é, doutora. E uma coisa que a gente percebe, como a senhora vem falando que essa questão do homem e mulher também vem, né, modificando, a gente ouvia se falar antigamente em AVC só em pessoas mais idosas, né, em pessoas mais velhas. Hoje em dia já não. Tem pessoas jovens que acabam sofrendo de AVC. Eu sempre digo, eu tenho uma menina que eu conheço, e é por isso que até mesmo eu lhe perguntei em questão de sintomas, que ela teve um AVC, ela tem um lado paralisado, ela é jovem, ela nunca teve um sintoma, nada. Então, por que, doutora, agora a gente percebe também que os jovens estão passando por isso? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né? Nós temos, assim, alguns fatores predisponentes nos jovens que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, o uso de anticoncepcional aliado ao cigarro e aliado àquelas pacientes que têm enxaqueca com aura. Então, isso facilitaria o AVC, né? O uso de drogas, né? E aí a gente fala principalmente em relação à cocaína e o crack, que vão acabar acarretando aquelas alterações estenosantes de estreitar as artérias, né? E que isso, ou então uma inflamação dos vasos, e isso então causaria uma redução de fluxo naquela área com um consequente AVC isquêmico, né? A gente também teria que falar do álcool, né? Exato. Claro que o álcool a longo prazo aumenta a possibilidade do AVC. Mas o álcool, agudamente, ele causa um aumento da pressão arterial. Então, se o jovem já é hipertenso e faz uso de álcool regularmente, diariamente, ele pode ter uma crise hipertensiva, e essa crise hipertensiva causar uma ruptura de um vaso sanguíneo cerebral e uma hemorragia, que é o AVC hemorrágico, né? Outra situação que é bem importante de ser falada são as dissecções arteriais, né? O que é a dissecção? Isso. A artéria é um cano. Certo. E ela tem 3 paredes, né? 3 camadinhas que formam uma parede. Então, a dissecção é quando o sangue entra entre uma dessas paredes e acaba formando ou uma oclusão e não vai sangue para cima, ou um trombo, né? Faz um balãozinho e esses trombos, esse sangue parado forma trombos que vão para a circulação cerebral e vão entupindo as artérias. A dissecção arterial, ela pode ser causada por microtraumas, né? Então, por exemplo, jogar bola, uma bolada no pescoço, né? Ou tá andando de bicicleta, cai e faz um trauma cervical, né? Ou até mesmo, que é o mais comum, pelos acidentes automobilísticos. Que aí, né, depois que tu vai ver que aquilo aconteceu. Exatamente. Então, isso também é uma das causas do AVC em jovem que a gente tem que falar, né? Não são situações muito comuns, mas elas acontecem. Exato. Por isso, a importância, né, da prevenção, né, doutora? Exatamente. Que a gente vai conversar depois, porque passou voando o nosso primeiro bloco. A gente faz um intervalo, gente, dá tempo de vocês tomar uma água, mas fiquem conosco aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Esse assunto é extremamente importante e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então,
Eu quero vocês com a gente aqui no Saúde. Intervalinho, a gente já volta. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural, Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, Vestibular Contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. Lembrando, gente, que se você perdeu qualquer coisa do nosso programa, qualquer fala, né, da doutora, vocês podem nos acompanhar depois nas redes sociais, porque o programa Saúde e Qualidade de Vida vai estar lá no YouTube da TV Santa Maria, no Instagram e também no Facebook, para que vocês possam, sempre que quiserem, ir lá, ter qualquer dúvida, vai estar tudo lá com a doutora Daniela Teixeira, que a gente está conversando justamente sobre o AVC, né, que foi o Dia Mundial do AVC na semana passada, e a doutora Daniela veio com a gente aqui no programa para conversar um pouco. E a gente vem conversando, né, doutora, mas eu acho que é principalmente a gente falar sobre a questão do tratamento também, né, do AVC. Como é que é feito esse tratamento? Então, o tratamento do AVC, a gente sempre diz que o melhor tratamento é a prevenção. A prevenção. Né? Então, eu acho que se nós conseguíssemos ter uma prevenção, nós teríamos um número de AVCs menor. Né? Claro que a prevenção, ela deverá ser feita através de check-ups anuais. Certo. Né? Isso são situações que deveriam ser feitas por todos nós, né? Para quê? Para que a gente pudesse ter um exame de laboratório que nos dissesse como estão os nossos níveis de glicose, como estão os nossos níveis de colesterol, como estão os nossos níveis de triglicerídeos. Né? E doutora, aproveitando, só vou pegar um parênteses, teria uma idade para a gente começar a fazer esse check-up? Então, essa pergunta é muito bacana. Por quê? Porque hoje em dia a gente observa que o AVC está cada vez mais precoce. Né? Então, nós diríamos que há alguns anos atrás que os check-ups deveriam ser iniciados a partir dos 45 anos. Hoje não dá mais para falar isso. Hoje não podemos mais dizer isso. Por quê? Porque a simples ida ao ginecologista para a mulher seria muito importante para que esse check-up fosse realizado. Então, por exemplo, todos os exames laboratoriais, né, um eletrocardiograma, né, para a gente ver aquela questão da arritmia cardíaca, que é um dos fatores de risco para o AVC. Né? Se o paciente tem dores de cabeça frequentes, uma tomografia ou até mesmo uma ressonância. Né? Para quê? Para que a gente possa tentar fazer um esqueleto desse paciente. Para não ter nenhuma surpresa. Né? Então, os hábitos de vida, né? Hábitos de vida saudáveis, né? Como exercícios físicos 3 vezes por semana, uma dieta rica em verduras, proteínas, né? Leite, ovos, reduzir colesterol, que são as gorduras, né? Principalmente as gorduras saturadas, reduzir os triglicerídeos, né? Que acabam aumentando a glicemia, então nós temos como fator de risco o diabetes. Certo. Né? O uso de álcool, deixar o uso de álcool assim lá para o final de semana, para uma reunião, né? E lembrando que agora essa questão
do distanciamento social acaba afetando bastante dentro da nossa casa, porque a gente acaba tentando fazer uma comida diferente, fazer um drink diferente, e isso acaba ao longo de meses, como está acontecendo, prejudicando a saúde, né? Agora na pandemia, doutora, não sei se a senhora vai ter esse dado assim, mas aumentou-se os casos, os números de AVC? Assim, infelizmente, a gente não tem dados estatísticos, isso, né? Uhum. No Rio Grande do Sul a gente não tem, né? Aqui no Brasil, enfim, no mundo. Claro que o coronavírus, ele leva a uma alteração, né, da coagulação. Uhum. Então, e tem muitos casos de coronavírus que acabam se iniciando, o paciente acaba tendo um AVC e a partir desse AVC é que se faz o diagnóstico, né? Isso se viu em vários casos. Em vários casos. Né? Mas assim, não se tem ainda esse dado, né? O que a gente sabe, claro, é que antes do coronavírus, né, os AVCs, eles são a primeira causa de morte no Brasil e também de incapacidade, né? Isso é um problema muito importante de saúde pública, inclusive, né? E doutora, dentro disso, como é que chega até vocês, principalmente esses casos de AVC, quando não são esses mais agravantes, né? Mas principalmente a questão dos sintomas. As pessoas que têm o primeiro sintoma, elas já buscam um atendimento ou não? Justamente culturalmente, eu tive uma coisa, mas não é nada, já vai passar. Como chega para vocês? Assim, infelizmente, cerca de 30% apenas dos pacientes que têm um AVC chegam para realizar os tratamentos. Preventivamente, né? Não preventivamente. O próprio AVC. AVC. O próprio AVC. Mas aí, preferem não fazer nada? Não, é que na verdade as pessoas não têm o conhecimento, né? Exato. Então tu tem uma dormência no braço, tu vai dizer, não, eu dormi em cima do braço, vou esperar um pouquinho para passar, né? E aí de repente isso se transforma num quadro mais grave. Então, né? por exemplo, doutor, eu tenho um formigamento no braço, tá? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou fazer procuro um médico, procuro um especialista para ver se isso pode ser alguma coisa. Tem que fazer uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação, né? Claro que o AVC, formigamento no braço, é uma queixa muito comum, né? E também ela não significa nada. Ela pode ser, mas não pode ser. Pode ser e pode não ser. Né? Mas assim, se é súbito, se tu teve subitamente, tem que procurar ajuda. Porque pode ser. Porque pode ser. Tem mais chances de ser. Tem mais chance de ser. Então, o AVC, a característica sintomática do AVC é que é súbito. Nós estamos aqui e daqui a pouco a mão cai. Ou a pessoa cai. Ou uma dor de cabeça. É súbito. É meio agudo, né? Como a gente aquela dor aguda. É completamente agudo, né? A boca entorta. Então, e pode dar desmaio, convulsão também, doutora? Sim. Tudo pode haver, pode haver, sim. E após isso, doutora, por exemplo, aconteceu, sofri um AVC. Como é que eu vou fazer todo esse tratamento? Então, assim, o tratamento, né, do AVC, ele tem, na verdade, duas partes, digamos assim, né, para entendimento. Isso. O tratamento da fase aguda do AVC, que é aquele onde a gente costuma dizer que tempo é cérebro. Por quê? Porque tem que ser rápido. Começou os sintomas do AVC, tu tem 4 horas e meia para fazer o trombolítico, né? Então, o trombolítico iniciou desde 1995, né? A técnica de trombólise. E se não acontecer isso e não dá nesse tempo, a pessoa pode falecer, doutora? Sim. Se tu não for rápido o suficiente para isso? Pode. Então, o que acontece? Até 4 horas e meia se pode fazer o trombolítico. Tá. Após isso, existe desde 2015... Nossa, muito recente. Muito recente. A trombectomia arterial cerebral, que é o quê? A retirada daquele trombo via cateterismo da artéria cerebral. Nossa! Né? Então, é um tratamento efetivo, né? E recentemente saiu um trabalho, né, da doutora Sheila Martins e da equipe, né, em todo o Brasil,
onde se evidenciou que o tratamento da trombólise por trombólise, né, intraarterial, é efetivo e tem custo-benefício e poderá ser realizado pelo SUS. Olha só, que boa notícia! Muito bacana. Claro que isso é muito recente, Sim. então o Ministério da Saúde tem toda uma análise, enfim, né? Mas isso certamente vai chegar até nós, acredito que não demore muito, né? E aí nós teremos a oportunidade de conseguir tratar os pacientes com AVC isquêmico em até 24 horas. Gente, né? que coisa boa. Isso é uma notícia maravilhosa, né? Que vai proporcionar a redução das sequelas, né? A redução das mortes e a devolução desse paciente para suas atividades do cotidiano. Dá para ter uma vida normal, doutora Daniela, após um AVC, dependendo das sequelas? Sim, dependendo da sequela, sim. Né? Algumas vezes a gente lança a mão, algumas vezes não, sempre, depois de 24 horas, né, se iniciam as atividades, digamos, multidisciplinares, que são o quê? Fisioterapia, fonoterapia, né? Para quê? Para que se consiga uma melhora dos sintomas mais rapidamente e que esse paciente consiga sair mais rápido do hospital e voltar para suas atividades mais rápido. Então a gente pode dizer também que para tudo isso, doutora, o paciente tem que ter uma força de vontade incrível, né, após uma sequela. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É muito importante assim que a pessoa se dê conta, né, de que aquilo aconteceu e que realmente é muito doloroso, mas que ela tem condições de ter uma vida que poderá até ser normal. Hoje em dia, com todo o avanço tecnológico, a gente consegue muitas situações assim que poderiam ser muito ruins se tornarem boas. Né? E também a gente tem todo um aparato psicológico, né? Que é importante. Isso é muito importante. Então, a pessoa se sentir acolhida pela equipe, entender que aquilo aconteceu, mas que a gente vai ter condições de melhorar. Né? Doutora Daniela, o nosso tempo, eu disse, o nosso programa, quando a gente vê, quando o papo é de extrema importância e interessante, ele é muito rápido. Então, para a gente finalizar, doutora Daniela, já te agradecendo, eu queria que tu deixasse um recado para os nossos telespectadores de tudo isso que a gente conversou agora, o que principalmente a gente tem que levar, a questão da prevenção, o recado, vamos dizer bem assim, o recado que a senhora daria e vai dar, né, óbvio, para os nossos telespectadores que estão em casa sobre o AVC, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa, por que não falar, evitar, né, futuramente algumas complicações como essa. Então, o AVC, né, é uma doença que pode ter um curso muito ruim e que pode ser evitado. E isso depende de cada um de nós. Então, eu diria que a prevenção do AVC é o mais importante. Os tratamentos, eles são efetivos, eles são muitíssimo importantes, mas se cada um de nós plantar, semear algo produtivo para a nossa vida, em termos de ser saudáveis, estar saudáveis, nós vamos conseguir uma prevenção e, com isso, uma melhora do tratamento para o AVC. Maravilhoso. Então vamos começar hoje, gente? Vamos começar essa prevenção para que a gente possa, principalmente nesse momento de pandemia, né, doutora? Que tem, a senhora falou na questão do estresse, da ansiedade, a gente trouxe isso muito aqui no programa também, para o pessoal tentar lidar com isso de uma maneira, porque a gente sabe que tudo foi muito rápido, então aumentou o nível de estresse, sim, aumentou o nível de ansiedade, isso vai prejudicar a nossa vida. E que bom que agora veio a doutora Daniela também falando que pode ter toda essa prevenção, basta a gente querer e os nossos cuidados. Doutora, muito obrigada. Já quero deixar aqui o convite para a senhora vir novamente ao nosso programa, para a gente conversar sobre isso novamente. Tem muita coisa que ficou, né, para a gente conversar, porque falar de AVC é muito importante e a gente tem que sempre frisar tudo isso. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vamos estar nas redes sociais e vamos começar agora esse cuidado para que a gente possa viver mais e viver bem. Tchau!